Dessa live, mais uma live para nós falarmos sobre fé. E queremos falar sobre fé porque Deus tem falado que a fé, quando nós aprendemos sobre fé, as pessoas crescem sobre fé e milagres acontecem. Então hoje eu quero falar sobre um exemplo de fé na Bíblia. Na Bíblia nós temos vários exemplos de fé, e eu peguei uma história da Bíblia que fala de uma fé de um rei. E é muito importante. Deixa eu pegar, caiu aqui um negócio aqui. Então, compartilha essa live, quem for chegando, vai curtindo. Porque nós estamos numa série falando sobre fé. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. E Jesus falou, se creres, verás a glória de Deus. Então, quando você crê, milagres são liberados. Quando você crê, o impossível acontece na sua vida. O impossível acontece na sua vida. Quero só convidar também você, que se não é inscrito no meu canal, aqui no link do Instagram, se você está assistindo essa live pelo Instagram, aqui no link do Instagram, na bio, tem um link para você entrar no meu canal. Lá tem podcast, nós temos um programa chamado Podercast, que fala sobre milagres, sobre avivamento, sobre unção, sobre o poder de Deus. Então entre lá e se inscreva no canal e assista os podcasts que realizamos. 19 podcasts, está sendo algo tremendo. Deus tem impactado muitas vidas. Então aquele que for xingando, pastor Denilson, é Denilson? Será que é isso? Todos que for chegando, vai curtindo, vai compartilhando com os amigos, com os irmãos, porque nós estamos fazendo uma série de lives falando sobre fé. E nós acreditamos em uma fé sobrenatural. E hoje nós vamos estar dando um exemplo de um rei que usou a fé para ter uma grande vitória. No começo, que nós vamos estar lendo esse texto, ele ficou com medo. Ô, pastor Denilson, paz, que Deus abençoe você, a sua família, ministério, glória a Deus. Então nós temos falado, esse aqui eu acho que, se eu não me engano, é a quinta ou é a sexta live que está aberta aqui no nosso Instagram. E depois também nós colocamos essa live no nosso canal. No nosso canal tem as lives que nós fazemos aqui no Instagram, colocamos lá também no nosso canal. Então nós queremos falar de um exemplo de fé. E o rei que nós escolhemos é uma história para aquele que já tem mais tempo, né, na fé. É Denis, né? Eu falei Denilson. É Denis, pastor Denis, é isso, pastor Denis. O pastor Denis que morava aqui em Ribeirão ou não? Então nós estamos falando uma live sobre fé. E eu peguei a história do rei Josafá. Já ouvi várias pregações sobre isso, e nós queremos estar meditando sobre a história do rei Josafá, que está escrito em Crônicas 20, 2 Crônicas capítulo 20, está escrito assim: sucedeu que depois disso, filho de Moabe, filho de Amon, com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então, glória a Deus, o pastor Denis, que morava aqui em Ribeirão, que tinha a igreja ali, foi presidente do Conselho de Pastores de Ribeirão Pires, uma bênção. E eu tenho acompanhado o seu Instagram, tem impactado aí no novo lugar, né, nova cidade, glória a Deus. Então, aqui você vê aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, que se ajuntou praticamente 3 povos para ir contra Josafá. Ajuntou 3 povos para ir contra Josafá. Josafá estava tranquilo. Nós estamos seguindo essa série de lives falando sobre fé, e hoje nós queremos dar o exemplo de um rei que ao primeiro momento ele teve medo, mas por causa de algumas coisas que nós vamos estar meditando nesse texto, que nós estamos lendo 2 Crônica capítulo 20, ele teve fé, e isso liberou uma grande vitória para ele e para o povo de Deus. Então a fé libera milagres, a fé libera o sobrenatural, a fé libera vitória para o povo de Deus. Pela fé você vence, pela fé você conquista, pela fé você suporta as provações, pela fé você alcança
as promessas de Deus. Então se ajunta 3 reinos praticamente para ir contra Josafá, contra o povo de Deus, para massacrar, para destruir. E aí no versículo 2, então vieram alguns, deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, dão da além do mar da Síria, e eis que estão em Azote Tamar, em Gedi. E aí falaram para Josafá: ó Josafá, está vindo contra você uma grande multidão. Então imagine só, você está tranquilo, é mais ou menos assim que acontece na nossa vida hoje. Às vezes nós estamos tranquilos, está tudo certo, mas de repente se levanta contra a nossa vida um grande problema, uma grande dificuldade, coisas grandes que se levantam contra as nossas vidas. E nós sabemos que muitas vezes aquilo que se levanta contra as nossas vidas, a nossa força é pequena. Foi o que aconteceu com Josafá. Josafá estava num período de tranquilidade, em paz, e de repente se ajunta 3 reinos para ir contra ele. E aí vieram para falar para ele: está vindo contra você uma grande multidão. Isso é um exemplo para a nossa vida. Às vezes está tudo bem, tudo tranquilo, e de repente se levanta um grande problema, um grande gigante, uma grande dificuldade. Mas aí nós vamos ter que aprender, como Josafá, usar a nossa fé para vencer as batalhas, vencer a luta, vencer as dificuldades. E aí nós vamos aprender o que Josafá fez. No primeiro momento, ele ficou com medo, sim. E às vezes nós sentimos isso, que às vezes quando se levanta um grande problema para nossas vidas, quando se levanta grandes dificuldades para nossas vidas, nós sentimos medo. Muitas vezes sentimos medo, muitas vezes ficamos ansiosos, preocupados. E aí no versículo 3 diz assim: então Josafá temeu e pôs-se buscar ao Senhor, apregou um jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Então Josafá, quando ele fica sabendo que está vindo uma grande multidão contra ele, ele fica com medo, mas ele toma uma atitude. Ele fala assim: eu não posso vencer esse problema, eu não posso vencer esse povo, eu não posso vencer essa grande multidão, então vamos jejuar, vamos buscar Deus, porque Deus pode nos dar a vitória. Então quando se levanta uma grande dificuldade, grande problema, grandes lutas, você tem que fazer como Josafá: jejua, ora, busca a Deus, porque com Deus você pode ter vitória. Ele foi buscar a Deus, ele falou: meu Deus, o que eu vou fazer? E aí ele falou para o povo de Deus que estava lá, a nação dele: ó, vamos jejuar todo mundo, e vamos buscar a Deus todo mundo. Ele era o rei, ele era o líder da nação. Falou assim: ó, vamos buscar a Deus, vamos jejuar, vamos clamar a esse Deus, para esse Deus nos dar vitória. Então a primeira atitude de Josafá foi o jejum. Ele veio a grande dificuldade e ele falou: vou jejuar. E você sabe que a Bíblia fala que tem casca de demônio só sai com jejum e oração. Tem casca de demônios que só sai com jejum e oração. Tem lutas que você tem que passar, que você vai vencer e vai passar essa luta através da oração e do jejum. Hoje em dia muito se fala pouco do jejum, e o jejum é de alimento. Eu sei que muita gente faz jejum de rede social, se a pessoa não tiver nenhum problema de saúde física, faz de televisão, coisa e tal, mas isso é supérfluo, isso é emocional, mental. Mas o jejum que nós fazemos para a carne, para o corpo fica enfraquecido, mas o teu espírito fica elevado, fica fortalecido. Eu estou lendo um livro até agora, já comecei, né? Estou nas 60 páginas, do Luciano Subirá, que ele Subirá, eu acho que é o nome dele. Ele fala a cultura do jejum. A cultura do jejum, muito bom. E tem outro livro da apóstola Valnice Milhões também, que é muito bom, o jejum, a redenção do Brasil. Então Josafá fez, ele falou: vou jejuar. E aí ele faz uma oração que é muito bonita aqui. Diz assim: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra diante do teu povo, e não deste a semente de Abraão ao teu amigo para sempre? Habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo:
Se algum mal nos sobrevier, a espada, juízo, peste, fome, nos apresentaremos diante desta casa. E aí ele vai continuando a oração, não vou ler toda a oração, diz assim: ah, Deus nosso, porventura não julgará, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém nossos olhos estão postos em ti. Ele vai falando de toda a história de Israel, o que Deus fez com ele, e ele chega no versículo 12, eu gosto muito desse versículo 12, está até marcado aqui, que ele fala: ó Deus, não tem força, não temos capacidade para vencer essa grande multidão. Ele reconheceu que ele não poderia vencer. Isso, ele começou com jejum e oração, mas o primeiro ponto é, ele jejuou, e o segundo ponto, ele reconheceu que não ia ter vitória pelas suas próprias forças. Nós temos que reconhecer diante de Deus: Deus, esse inimigo, esse problema, essa dificuldade, eu não vou conseguir vencer. Eu não tenho capacidade para vencer. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua intervenção. Eu preciso do teu mover. Eu preciso do teu toque. Eu preciso do seu poder. Eu preciso da sua unção. Eu preciso que o Senhor venha, porque eu não tenho força para vencer, mas o Senhor é aquele que faz tudo. Poderoso, o grande El Shaddai. Então houve um reconhecimento da parte dele. Então, e aí que tá, quando o homem faz o propósito de jejuar, quando o homem, a mulher faz o propósito de orar, de buscar a face de Deus para vencer um problema, quando nós estamos falando de live de fé, isso foi uma atitude de fé, mesmo que ele ficou com medo, mas ele tinha uma fé e ele falou assim: eu creio em um Deus vivo, então vou jejuar e vou orar e vou buscar Deus. Todo homem, toda mulher que separa o seu tempo para orar, para jejuar, para buscar a face de Deus, Deus responde. Toda pessoa que busca Deus, Deus responde. E olha que tá essa coisa aqui tremenda. No versículo 14, Deus vai responder eles: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Aleluia. Então ele estava com medo. Ele falou: e agora que eu vou fazer? Veio uma grande multidão contra a minha vida, e nós pegamos exemplo para nossas vidas. E agora o que eu faço? Entrou esse problema grande, essa doença grande, esse desemprego, problema na empresa, problema no negócio, problema na igreja, no meu ministério, esse problema grande, eu não sei o que fazer. E aí Josafá começou a orar, a jejuar, e o Espírito de Deus veio responder a Josafá, veio responder aquele povo que estava jejuando e orando, e fala assim: não temas, porque a peleja não é vossa, mas a peleja é minha. Deus falou: essa luta que você está, não se preocupa, não tenha medo, eu que vou lutar essa guerra e vou te dar vitória. Eu que vou derrotar esse gigante e vou te dar vitória. Não temais, não tenha medo. Oh, que coisa tremenda. Não devemos ter medo, porque o nosso Deus é aquele que nos dá a vitória, nos garante a vitória. E no versículo 20 diz assim: atitude de fé. Pela manhã cedo levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Saindo ele pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e serei prosperado. Crede nos seus profetas e prosperarei. Ó que coisa tremenda. Ó que lição nós temos nesse homem de Deus, Josafá, rei de Israel.
atitude de fé. Nós estamos fazendo uma série de lives falando sobre fé, e agora eu estou dando um exemplo de uma fé de um homem de Deus no Velho Testamento, e tem vários exemplos de homens de fé no Velho e no Novo Testamento. Mas olha o que nós aprendemos com o Josafá: veio o problema, veio a luta, veio a dificuldade, veio o inimigo que era maior do que eles, maior do que o povo de Israel, maior do que Josafá poderia enfrentar, e ele começa a jejuar e orar, fala: Deus, nós não temos força para vencer este mal, nós não temos força para vencer esse mal, mas o Senhor pode nos dar vitória, o Senhor pode liberar a vitória. E o que aconteceu? Deus levanta um profeta, Deus levanta um homem. Que simboliza isso? Quando você busca Deus, Deus vai te responder. Seja profecia, sonho, de alguma forma Deus vai falar, porque hoje Deus fala de várias formas através do Espírito Santo. E aí ele falou lá com o povo: ó, crede no Senhor e crede nos seus profetas e prosperarei. E aí ele prepara o exército dele para ir para a batalha, mas ele teve a fé de receber aquela palavra. Deus falou que essa peleja não é minha, Deus falou que essa luta não é minha, Deus falou para mim descansar. Então o que ele fez? Ele colocou os levitas, os músicos, para ir na frente do exército. E não existe isso, irmão. O levita estava cantando, louvando na frente do exército. Se no natural ia ser os primeiros a morrer, sem espada, sem escudo, mas porque ele recebeu a palavra de Deus e ele acreditou nessa palavra: eu não vou precisar lutar, porque Deus falou que vai me dar a vitória. E ele fala: vamos crer nos seus profetas. O profeta foi usado por Deus, Deus falou, então vamos fazer isso, vamos pôr os levitas. E a Bíblia fala que quando eles começaram a louvar a Deus, quando eles começaram a adorar a Deus, indo para o campo de batalha, os inimigos deu uma loucura nele, um matou o outro. E aí eles tiveram uma grande... Quando eles chegaram no campo de batalha, o inimigo já estava derrotado. Se cumpriu o que o profeta usado por Deus falou: nessa peleja vocês não vão precisar pelejar, nessa luta vocês não vão precisar lutar, eu sou com vocês e vou dar vitória. E aí a Bíblia fala que era tanta coisa, porque lembra, lá, eu ia falar lembra, mas você, alguns que conhecem, no tempo do Velho Testamento, as pessoas, os países saíam de longe, então ele levava mantimento, levava as roupas, levava comida, levava dinheiro também para no meio do caminho comprar coisa. Tinha ou coisas, peças de ouro, de prata, de bronze. Quando ia um grande exército para um local, se dirigia, então ia comitiva e tinha tudo naquela comitiva, tinha bebida, tinha comida. Então a Bíblia fala que quando Josafá chega naquela região, está todo mundo morto, sem ele levantar uma espada, porque ele acreditou na palavra profética. E aí diz que era tanta coisa que era para pegar dos despojos da guerra, eram as coisas que estavam lá, de ouro, de prata, roupa, comida, alimento, peças de prata, de ouro, de bronze, escudo, espada. Era tanta coisa para pegar que foram 3 dias pegando, porque o exército era gigante, era um número grande. E ali eles colocaram o nome daquele vale, o Vale da Bênção. Meu irmão, pode o inimigo se levantar para você, para te afrontar, mas é que Deus está preparando um vale da bênção para você. Deus está preparando um vale da conquista, o vale da vitória. Você só precisa crer no Senhor e creia nos seus profetas. Creia nessa palavra que eu estou liberando para você agora. O mesmo Deus de Josafá é o seu Deus. O mesmo Deus de Paulo é o seu Deus. O mesmo Deus de Pedro é o seu Deus. O mesmo Deus do nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus. O mesmo Deus de Moisés que abriu o mar é o seu Deus. O mesmo Deus de Moisés que fez a água sair da rocha é o seu Deus. O mesmo Deus que fez coisas grandiosas e poderosas para esse rei, para outros reis e para os seus servos, para o povo de Deus, é o seu Deus, e Ele quer liberar isso para a sua vida. Creia, creia, e você vai ter vitória, em nome de Jesus. É isso que eu quero falar para você, uma live curta da que nós estamos falando. Queria só dar esse exemplo do rei Josafá para você. Que Deus abençoe sua vida. Como eu tenho falado em algumas lives, vou estar viajando para Goiânia, e se você quiser semear, nos ajudar nessa viagem,
fique à vontade. Hoje eu sou um pastor itinerante, não sou um pastor local, então as ofertas nos ajudam na obra. Então, no nome de Jesus, o Pix está aí na bio do nosso Instagram. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta. Link na descrição, vai durar pouco tempo.